Na aula anterior, nós começamos a construir aquela herança com aquele diagrama bem maior, bem mais complexo, certo? Na parte 2, nós vamos continuar aqui a parte final dela, né? A parte 2, para a gente concluir todos os entendimentos na prática da herança. Então, vamos aqui para o código, tá? A gente está aqui, já estou aqui no mesmo estado que a gente parou na aula passada, certo? Se você não viu, você tem que ver a aula passada para poder entender o que foi feito aqui, certo? Então não deixe de ver a aula passada para poder continuar essa parte 2. Nós criamos todas as classes, certo? Classe funcionário, diretor de TI, análise de sistema, programador e visitante. Nós criamos todas as classes, tudo bonitinho, já herdando de quem deve herdar, né? No caso, todo mundo herdando de funcionário, tá certo? Agora nós vamos fazer mais um nível, um segundo nível de herança com o programador. Lembra-se que o programador, deixa eu pegar aqui o nosso diagrama, o programador ele tem mais duas especializações, que é o back-end e o front-end, tá? Então, para o front-end vão ter mais coisas específicas dele, fora o programar e fora o bater ponto de funcionalidade, e também os seus atributos que vão vir herdando de cima para baixo. Só um detalhe, uma correção, posso falar assim, eu estou falando atributos que vão ser herdados, mas no caso somente públicos e protegidos. No caso, os privados aqui, eles não vão ser compartilhados, tá certo? Isso coisa eu falei na aula passada, estou apenas reforçando, tá? Apenas métodos e atributos públicos e protegidos vão ser compartilhados com os filhos, tá? Privados, nunca, tá bom? Eu coloquei privados aqui apenas por questões de convenção, tá? Mas eu coloquei na aula passada um exemplo com o protected para você ver como você poderia modificar e ler atributos protegidos, tá certo? Então vamos continuar aqui. O nosso back-end e nosso front-end tem que herdar aqui do programador. Então vamos lá, vou colocar aqui de lado de novo para ter uma pequena pesca, né? E vou criar aqui a herança. Ó. Vou colocar aqui, por exemplo, back-end.php. Vamos lá fazer PHP class back-end extends de programador, hein? De programador, não é de funcionário aqui nesse caso. No caso back-end, ele é programador, que é um funcionário. Então, você está entendendo que essa conversa, ela também tem que ser hereditária, tá certo? Então, back-end, ele é um programador, que é um funcionário. Se bateu, ficou positivo, show de bola, sua herança está coesa, tá? Então, vamos lá. Back-end tem um atributo privado que é, por exemplo, SAB SQL, certo? E tem aqui os métodos que são public function, consultar BD, certo? Vou colocar aqui retornar, return. Fiz uma consulta no banco. Quase não sai, hein? Quase não sai. Vamos para o próximo método, que é public function, tratar requisição. Às vezes o VS Code me dá umas atrapalhadas que eu te conto, viu? Vou botar aqui return. Vamos lá, eu vou colocar vou colocar aqui requisição foi tratada, certo? E aqui public function configurar rotas, tá? Configurar rotas, return rotas configuradas. Vamos colocar agora public function, olha só, public function programar. Lembra-se que na aula passada a gente sobrescreveu um método de uma classe Py? Então aqui no programar vai ser a mesma coisa, tá certo? Só que aqui no back-end, ao invés de chamar o programar lá de programador, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu botar para cá, ó. Ao invés de eu pegar o programar que está aqui no programador, que eu coloquei propositalmente, programando como um programador padrão. Ao invés de pegar esse cara aqui, eu vou pegar o programar que está aqui, certo? Eu vou colocar aqui, por exemplo, programando como um back-end. Vou colocar aqui back, só para firular. Isso aqui é só firu, tá certo? Então entenda que quando for chamado um objeto back-end, um método programar, ele não vai chamar o programar aqui do programador, tá certo? Lá no front-end, vamos lá no front-end agora, né? Vamos criar o front-end. Tá aqui no arquivo,
frontend.php. Vamos aqui, criar aqui nossa classe frontend, que vai estender de programador, certo? E aqui vamos colocar os atributos, no caso, o atributo privado, que vai ser cria layout, na verdade, né? Ele cria layout, né? Seria como se fosse um boolean, né? E aqui vamos fazer public function, usar React, né? Framework aí tá no hype aí, né? Vamos colocar aqui usando React. Public function, usar Vue.js, aqui vai ser return usando Vue.js, e public function usar S6, que é ECMAScript 6, né? The user, usar, aí, só vacilando, né? Então vamos lá, return usando especificação S6, certo? E por último, temos aqui o método, olha só, o método programar. Mais uma vez, o método programar, que vai ser sobrescrito da classe Py. Então, eu vou fazer um negócio mais legal ainda aqui. Olha só, além de eu poder sobrescrever o método da classe Py, quer dizer, se eu fizer assim, eu já estou sobrescrevendo e já não vai fazer nada. Mas eu posso fazer isso aqui também, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó, return, além de retornar aqui, por exemplo, programando como um front-end, certo? Além disso aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, um parent, dois pontos, programar e concateno aqui, deixa eu dar uma quebra de linha aqui, com o front-end. O que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui? Esse método, essa chamada parent, dois pontos, eu tô apontando para o programar da minha classe Py. Ou seja, além de eu querer o comportamento padrão, eu quero o padrão mais alguma coisa. Acontece vários casos disso aí, certo? De você não querer sobrescrever ele por todo, do zero. Eu quero pegar, além do que a classe Py faz, eu quero fazer umas coisinhas a mais. Isso é muito comum em arquitetura de herança, cara, muito comum. Então, eu posso fazer isso aqui também, certo? Vou salvar aqui, vou aqui no meu index importar aqui as minhas novas classes, né? Backend.php e frontend.php. Eu vou fazer aqui embaixo, eu vou apagar isso aqui, tá? Você já entendeu isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, o backend ser igual a new backend, e backend eu vou chamar primeiro, vamos ver aqui backend, eu tenho aqui os métodos, vou chamar aqui, por exemplo, consultar BD, né? Vamos ver como ele vai se comportar. Vou aqui no Chrome e vou atualizar. Fiz uma consulta no banco, show! Vamos fazer agora o método, deixa eu fazer aqui aquele BRzinho maroto. Vamos fazer aqui agora o programar. Vamos ver como é que ele vai se comportar, né? Ó. Programar. Salvei. Vamos aqui. E olha só, programando como um back-end. E não como um programador padrão que estava lá na classe Py, tá? Vamos agora para o front-end, que é onde está aquela nossa brincadeirinha, né? De pegar o que tem na classe Py e concatenar com alguma outra coisa. Front-end é igual a new front-end, tá? Vamos fazer aqui front-end. Vamos fazer aqui usar React, por exemplo. Deixa eu concatenar aqui o BRzinho maroto, tá? Vamos ver se está tudo ok. Beleza, tudo ok. E vamos agora fazer o programar, né, bombado aqui do nosso front-end. Quer dizer, se eu estou dizendo que aqui, além de fazer o que eu quero que o front-end faça, ele vai fazer também o do Py, certo? Ou seja, eu vou pegar o comportamento do Py e concatenar e somar com o comportamento do filho, que é o front-end. Vamos lá ver se eu estou certo ou não, né? Vamos aqui e olha só, que maravilha! Programando como um programador padrão, certo? E logo após, programando como front-end, certo? Isso que é muito comum em arquitetura de herança. Isso é muito comum, certo? Então, quando você vê parent, pelo menos no PHP, quando você vê esse parent é porque você está fazendo a chamada na classe Py, certo? Eu quero que ele faça as coisas da classe Py, mais umas firulinhas
para essa classe. Para a gente dar um pequeno plus, para deixar essa arquitetura assim, mais, digamos assim, ter mais conteúdo para você fixar mais, a gente pode fazer uma pequena brincadeirinha aqui, ó. No programador, né, a gente tem aqui a implementação padrão. A gente pode fazer o seguinte, ó, podemos fazer um abstract, public, programar. Olha só. E aí ele me obriga, né, tá até grifado aqui, ele me obriga a programador ser abstrato. Então eu venho aqui e coloco abstrato, certo? E aí a minha classe front e back já foram contemplados, né, porque eu já implementei com programar. Só que aqui eu não vou ter nada, né? Tenho que fazer assim. Olha só que maravilha. Acabamos de fazer aqui o exemplo de um método abstrato, né? Ó, de um método abstrato. Quem for programador, né, quem estender de programador tem que implementar o método programar. Se eu vier aqui, tudo vai voltar ao normal, tudo vai ficar como estava antes, né? Inclusive, só mudou aqui o nosso texto do front-end porque eu tive que remover o comportamento da classe Py. Tá, mas Kilderson, todas as vezes isso vai ser assim? Eu tenho que fazer uma classe abstrata? Eu tenho que fazer um método abstrato quando tiver filho? Não necessariamente, tá? Isso depende muito de projeto a projeto, do que você está fazendo. Então, não tenho como te falar sempre vai ser assim ou sempre não vai ser assim, tá? Isso é muito análise, tá? É muito de projeto para projeto. Eu estou te ensinando as duas formas, que é para você bater o olho e já saber o que se trata o abstract da classe e o abstract também dos métodos, tá certo? Acredito que com todo esse módulo, todo esse conteúdo que fiz para a parte de herança, você possa ter compreendido, até pegamos também uma pontinha de polimorfismo, acredito que você tenha entendido como funciona a parte de herança. Se você não entendeu, dá uma revisada nesse módulo. Esse módulo é muito importante para que você fixe e aprenda a orientação a objeto, tá certo? Então espero que você tenha entendido toda a parte de herança e encontro você na próxima aula.